Tradições são ecos do passado, uma influência que os mortos exercem sobre os vivos, moldando e guiando vários aspectos da existência. Estão na base de todas as sociedades, um ciclo infinito do passado influenciando, assombrando o presente. Tradições são como fantasmas. No jogo dessa noite, esses espectros voltam para dobrar duas irmãs à vontade do coletivo. Boa noite, bem-vindos ao canal 3. Meu nome é Cantalupo e hoje nós vamos falar de Fatal Frame 2. Fatal Frame 2 é um survival horror. É um gênero exclusivo da mídia dos videogames. Aqui, o jogador geralmente é menos poderoso e tem que usar com sabedoria os recursos e tentar evitar combates desnecessários. E mesmo quando é necessário lutar, geralmente o jogador vai estar do lado mais fraco da equação. Essa jogabilidade ressoa e reforça o ambiente de terror em que a protagonista está lidando com uma ameaça mortal. O combate de Fatal Frame é o que diferencia de outros jogos de survival horror. Nos jogos do gênero, quando é possível lutar, a melhor estratégia é manter as abominações à distância e destruí-los com armas. Então, os inimigos mais perigosos são aqueles capazes de cobrir distância em pouco tempo. Já em Fatal Frame existem duas mecânicas que invertem esse tipo de combate. A primeira é que quando mais perto o fantasma está, mais dano o jogador causa a ele. A segunda é que se você esperar até o último momento antes de ele te acertar um ataque, você consegue o Fatal Frame, um disparo da câmera que vai causar muito dano, empurrar o fantasma para longe e pode iniciar um combo contra o inimigo. Essas duas mecânicas criam uma dinâmica de combate, onde o jogador tem que se expor para causar dano aos fantasmas, criando um combate em que um alto risco vem com uma alta recompensa. Nos níveis mais avançados de dificuldade, assumir esse risco é essencial. Eu gosto bastante do movimento. Eu achei que a maneira de controlar a corrida é uma evolução. Basta segurar o botão de corrida que a protagonista se move e você precisa apenas orientar a direção dela. Eu acho que isso funciona muito bem em jogos que tem um ângulo de câmera fixo. Uma crítica que eu tenho é que não é possível escolher os níveis mais avançados antes de terminar o jogo pelo menos uma vez. O normal é bem fácil para os veteranos de videogames, porque tem muitos itens de cura e os fantasmas não causam tanto dano. O jogo fica muito mais intenso e divertido nos níveis mais avançados, como o Hard e o Nightmare, porque eles obrigam o jogador a aprender as mecânicas e a não abusar dos itens de cura. Outra parte interessante do desafio vem da navegação pelas casas e pelos quebra-cabeças, que são poucos, mas eu fiquei um bom tempo neles porque eu não sou muito bom nesse tipo de quebra-cabeça. Na verdade, sou bem mula para esse tipo de quebra-cabeça. O mapa é possivelmente um dos melhores mapas que eu já vi em videogame, graças a essa miniatura que mostra exatamente como são as salas em que você já passou, além, é claro, de mostrar portas trancadas ou itens muito necessários para prosseguir. Os gráficos e as texturas ainda impressionam pela qualidade. Um jogo tão antigo fica bem em TVs modernas. Os filtros do jogo foram inspirados em filmes antigos de guerra japoneses e em vários filmes de terror. As expressões dos fantasmas são bem assustadoras e eles têm uma referência visual claramente inspirada em filmes como Ringo e The Grudge. É interessante que todos os fantasmas têm histórias pregressas. O jogo conta muito bem com gráficos e sons o fim que eles tiveram. Por exemplo, existe um fantasma de uma mulher que morreu caindo de uma escada. O fantasma durante o jogo continua caindo e morrendo novamente quando se enfrenta ela. E tem uma música própria e a maneira de enfrentá-la é diferente dos outros fantasmas. Outro fantasma que me marcou bastante é o fantasma de uma menina cega, que usa um truque de arrastar você para o mundo dela, mergulhando tudo numa escuridão. Essas características únicas dão uma sensação de que você está lidando com fantasmas de pessoas que realmente existiram e estão presas num ciclo de rancor para atormentar os vivos, além de adicionarem a jogabilidade. As casas que se exploram no jogo são todas tipicamente japonesas.
e por isso tem uma arquitetura diferente do que eu estava acostumado em jogos e filmes de terror, com suas mansões vitorianas. É bem diferente cruzar salas que tem biombos e paredes de papel e altares familiares. E alguns ótimos momentos do jogo vêm dos armários com portas de correr, que me fizeram entrar em becos sem saída algumas vezes durante o jogo. A partir da área central do vilarejo, você pode acessar todas as casas, mas para progredir, você tem que ir numa ordem específica. As melodias se misturam com ruídos e som ambiente, e algumas são uma cacofonia de ruídos e gemidos perturbadores, o que pode ser uma influência da música de Silent Hill. Vários locais e fantasmas têm uma trilha própria, que são essenciais ao clima do jogo. Os fantasmas sussurram, falam ou gritam. Isso dá a eles ainda mais personalidade, e é possível identificá-los pelo som. Durante o jogo, você encontra também um rádio que é capaz de sintonizar as vozes dos mortos, o que dá ainda mais substância a eles. Fica aí com 20 segundos da minha música preferida do jogo. Na história existem vários temas, mas os mais importantes são dois. Primeiro, as relações entre irmãs. Segundo, as necessidades do indivíduo contra as necessidades da sociedade. A história do jogo é muito detalhada e lida com dezenas de personagens secundários. Então, vou passar apenas pelos pontos-chave. Vamos a ela. Tudo começa com uma lenda urbana. Entre as montanhas, existia um vilarejo chamado Minakami. Esse vilarejo era uma comunidade religiosa e que ainda celebrava rituais muito antigos. A lenda diz que durante a noite de um ritual religioso, todo o vilarejo desapareceu. Quem estiver andando por estas mesmas montanhas e entrar nos limites do vilarejo, vai ficar preso lá para sempre. Aqui entram nossas protagonistas, Mio e Maio Amakura. Elas estão perto de um parque nas montanhas, quando Maio some entre as árvores, perseguindo algo que Mio não consegue ver. Então, Mio vai atrás da irmã, e durante o caminho tem algumas lembranças de quando Maio sofreu um acidente que a deixou manca. Ela se sente culpada pelo acidente da irmã. Depois de passar por alguns arbustos mais densos e por uma marcação de pedra, ela se assusta, porque o dia se transformou em noite. Elas estão no vilarejo perdido. E o caminho por onde vieram desapareceu. As duas encontram alguns recortes de jornal, relatando o desaparecimento de uma mulher que estava fazendo estudos para a construção de uma represa. Elas continuam explorando o vilarejo e dentro de uma casa encontram a Câmara Obscura. Vamos parar um pouco a história para falar da câmara. Ela foi inventada por um mestre do ocultismo chamado Kunihiko Asou. Ela é uma câmara especial que consegue capturar e exorcizar os espíritos. Pouco tempo depois de encontrar a câmera, as duas são atacadas pelo fantasma de uma mulher, a mesma do artigo, e Mio consegue afastar o fantasma usando a câmara obscura. Depois do embate, Mio desmaia e por um breve momento podemos controlar Maio, que está seguindo um rastro de borboletas carmesins. O rastro leva até uma mulher de kimono branco. A partir desse momento, Maio está sendo possuído por um espírito. A busca de Mio para libertar a irmã da possessão é o motor da história. Nessa jornada, a história do vilarejo e de várias famílias, inclusive do fantasma possessor, é revelada, sendo grande parte através de diários e cartas. O vilarejo Minakami era uma comunidade religiosa comandada por um alto sacerdote. Porém, essas pessoas tinham um segredo. Embaixo do vilarejo há uma rede de túneis que levam a um buraco aparentemente sem fundo, que é chamado pelos aldeões de o Abismo Infernal. Segundo a cultura do vilarejo, esse é o portal para uma dimensão cheia dos espíritos dos mortos e de dor imensurável. As famílias do vilarejo acreditam que para selar esse portal são necessários dois rituais. O ritual do Kusabi, em que os aldeões torturam e matam um forasteiro, e o segundo é o ritual Carmesim,
Nesse segundo ritual, 2 irmãs gêmeas têm que ser levadas até o altar que fica perto do portal, e lá a mais velha tem que estrangular a mais nova. Depois disso, os sacerdotes vão jogar o corpo no abismo. Se os 2 rituais falharem, um evento chamado o arrependimento vai acontecer. Nele, os espíritos da dimensão sombria vão invadir o mundo real e matar os vivos, e uma escuridão eterna vai tomar o vilarejo. E esses espíritos vão continuar revivendo as suas mortes para sempre, ou até que um ritual carmesim seja feito. E foi isso que aconteceu. Os 2 rituais falharam, 30 anos antes das moças protagonistas chegarem ao vilarejo. 2 gêmeas que iriam executar o ritual, Sae e Yae Kurosawa, filhas do alto sacerdote da vila. Porém, Yae conseguiu escapar com a ajuda de visitantes. Esses visitantes são os folcloristas Seijiro Makabe e Ryozo Munakata. Além de interromperem o ritual, eles também foram os responsáveis por levarem a câmara obscura até o vilarejo. Sae ficou para trás porque tropeçou e não conseguiu acompanhar a irmã. Os sacerdotes decidiram então realizar um ritual do Kusabi usando o pobre Seijiro. O ritual falhou, então os sacerdotes decidiram sacrificar Sae numa tentativa desesperada de impedir o arrependimento. Esse sacrifício também falhou e Sae voltou como um espírito vingativo, e o vilarejo inteiro encontrou um destino terrível. Aqui as 2 linhas do tempo começam a ressoar, porque Sae, que está possuindo Maio, se aproveita da sensação de abandono que ela tem porque sofreu um acidente exatamente igual ao dela, e ela tenta atrair Mio para completar o ritual. No final canônico do jogo, depois de seguir Maio por todo o vilarejo e aprender as muitas histórias de tragédia guardadas lá, Mio tem um confronto final com Sae, mas acaba sendo possuída também e estrangula a irmã. Os fantasmas comemoram e uma luz celestial rompe a noite eterna do vilarejo, libertando todos de seus ciclos infinitos de dor. Várias borboletas carmesins surgem do buraco e voam para o horizonte, e o jogo termina com Mio as perseguindo. Uma delas é o espírito de Maio. Desde a invenção da fotografia, existe uma relação muito próxima entre ela e a morte. No século XIX, era muito comum fotografar os mortos. Esses eram ótimos modelos, já que as primeiras câmeras precisavam de muito tempo de exposição. É um tanto mórbido pra gente hoje, mas esse hábito já era comum entre as famílias abastadas que pagavam pintores para eternizar os seus mortos. A fotografia popularizou a prática. Várias culturas têm essa ideia de que a fotografia é capaz de capturar um espírito. E a ideia de que ela é capaz de revelar espíritos é bem velha. Entre 1860 e 1920, com a popularização da fotografia, a popularização das fotos de espíritos também explodiu, como uma febre pelo mundo, principalmente na Europa e Estados Unidos. E mesmo figuras famosas como Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, acreditavam que era possível fotografar espíritos. Claro, nem todo mundo acreditava nisso. E céticos famosos como o escapista Harry Houdini confrontaram vários dos fotógrafos espirituais e exporam várias fraudes. Provavelmente é daí que a ideia da câmera obscura do jogo vem. No jogo ela não apenas revela, como é capaz de exorcizar os espíritos maléficos. Tudo que eu já li sobre o Japão me leva a acreditar que é uma sociedade muito organizada e metódica, tanto que mesmo a interpretação de super-heróis passa por uma estrutura rígida, com escola e profissionalismo. Eu acredito que a partir dos medos é possível aprender uma coisa ou outra sobre a cultura de uma sociedade. Aprende-se o que se deve evitar, o que ajuda o indivíduo e o conjunto a sobreviver. Nos melhores filmes, livros e jogos, o monstro é o enviado de algo muito maior. O Godzilla, o Exterminador do Futuro, Silent Hill, Drácula, o Frankenstein ou o Hulk Imortal. Todas essas obras têm uma coisa em comum. Seus monstros são avatares das neuroses sociais, de medos muito mais profundos do que apenas um maluco com uma faca. O jogo dessa noite não é diferente. Na cultura japonesa, a sociedade e suas organizações são mais importantes que o indivíduo. E uma evidência disso são as várias lendas de auto-sacrifício que existem. Eu conheço 3. O seppuku, ou suicídio ritualístico dos samurais, os kamikazes, pilotos de avião que usavam ataques suicidas contra os Estados Unidos na Segunda Guerra, e o hitobashira. Nos 3 casos,
o indivíduo é chamado a fazer o sacrifício final pela sociedade. O seppuku e os kamikazes são bem famosos, então não vou falar deles. O rito Bashira era um ritual em que durante uma construção, um trabalhador era sacrificado e enterrado para se tornar um pilar humano. Assim, a construção ia continuar firme e resistir a terremotos e enchentes. Veja que mesmo em uma esfera espiritual, o tema se repete, a sociedade acima do indivíduo. Pode ser que essas várias histórias tenham inspirado no povo como um todo um senso de dever e de auto-sacrifício. E é claro que essas coisas vão gerar conflitos e neuroses com a juventude, de quem é exigido que dê tudo pela sua nação. Então, o horror do Fatal Frame nasce desse tema. Uma jovem quebra as tradições que dão estrutura ao mundo social e literalmente o apocalipse acontece. Esse medo cresce no indivíduo, de quem é esperado não apenas o melhor, mas tudo. Os fantasmas são avatares do medo. Eles não querem apenas tomar a vida da pobre Mio, querem que ela enfrente uma eternidade de sofrimento para que o mundo volte aos eixos. A nossa protagonista não tem muitas opções. Escapar é impossível, e mesmo morrer só garante uma repetição eterna da morte no vilarejo. Ou seja, mesmo que desvende todos os mistérios, siga todas as pistas, sua recompensa será ser obrigada a sacrificar a própria irmã. O jogo tem 3 finais, em nenhum deles as coisas saem bem, e todos têm um tom melancólico. No final canônico, Mio é possuída e tem que sacrificar a irmã. Mas o interessante é, os fantasmas têm um objetivo, que pode ser visto como um bem maior. Se o sacrifício não for feito, todos vão continuar sofrendo, e o vilarejo vai continuar tragando pessoas para si. Eu sempre gostei muito desse jogo. O clima de terror é constante, e único que me assusta tanto quanto Silent Hill. Pensando para escrever esse programa, eu entendi o porquê ele me assusta e porque eu gosto dele tanto. O meu medo nasce de ter que correr em círculos o tempo inteiro apenas para ser forçado a fazer o que é necessário. 30 anos antes do início da história, uma moça conseguiu escapar, mas a que preço? Ela não só abandonou todas as pessoas da cidade que conhecia, como criou um evento que causou muito sofrimento. E no final, outra pessoa teve que pagar o preço pelas ações dela. Me assusta muito a um dia ter que passar por algo próximo disso. É um jogo essencial para os amantes de terror, e eu recomendo a todos que têm nervos para a experiência. Se você escutou até aqui, o meu muito obrigado pelo seu tempo. Se você tiver alguma coisa a dizer, deixa escrito aí embaixo pra gente conversar. Boa noite e até a próxima.